Bom, então, uma interpretação física da derivada num ponto. Nós vimos aqui a definição de derivada, né? A gente viu lá um review lá de coeficiente angular e equação de reta, né? Aí nós vimos a definição de derivada, nós vimos uma aplicação geométrica para ela, e aqui uma interpretação física, né? Uma interpretação física, né? Que ela tem várias. Essa interpretação física, eu acredito que seja a mais viável assim, para a apresentação de derivada para uma pessoa, né? Porque todos nós, né, a gente tem ideia, tem noção do que é 30 km por hora, 50, 60, 80. Por quê? Porque a gente, porque essa é a velocidade que é comum dos carros, né, nas ruas, né? Então a gente já tem isso na nossa mente, a gente só precisa identificar que por que isso está associado com derivada. E então por isso que essa é uma interpretação física da derivada, né? A derivada está associada à velocidade, né? Então para a gente entender isso aí, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer vamos pegar a definição de derivada e depois trabalhar com a interpretação. Então, agora a gente está falando de a derivada de uma função num certo ponto, né? Agora a minha função aqui, ela é uma função especial, né? Ela é essa função S aqui, né? Então, a minha variável dependente, o S, é posição. Okay. Posição. E a minha variável independente, que é o T, é tempo. Porque quando você define uma função, você pode colocar uma coisa em função de uma outra, mas nesse caso, onde é a posição em função do tempo, posição de quê? Posição de uma partícula, de um carro, de uma pessoa, de um planeta, né? Então, quando você tem um ambiente, você consegue falar, isso aqui é uma certa posição, né? E após um certo tempo, isso aqui é uma outra posição. Após um certo tempo, uma outra posição. Então, você tem uma função da posição com respeito ao tempo. Então, para esse caso aqui, o que significa a derivada nesse caso? Então, essa é que a gente vai trabalhar. O que significa a derivada nesse caso? Nós vimos que a derivada, né, da função S num certo tempo t0, né, isso aqui é exatamente o limite de quem? Dessa razão incremental, S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0, quando T1 tende para T0, né? Ou seja, nós tínhamos, essencialmente, né, você tem aqui a variável independente, né? Aqui eu tenho, nessa parte de cima, eu estou supondo aqui que isso aqui seja a variável dependente, é o S de T0. Ok? E aqui ela no T1. Então, a derivada dessa função S no instante T0, eu vou fazer esse quociente, né? O S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0 e vou fazer o T1, que é o que está aqui, tender para T0. Isso aqui eu poderia colocar qualquer T2 ou simplesmente T, né? Também não teria problema. Ok? Então, o fato é isso aqui vem da definição. Então, nós vamos trabalhar essa definição. Ok? Bom, olhando para essa definição, então isso aqui é a definição, ok? A gente já viu isso aqui. Olhando para essa definição, isso aqui, uma vez que S é a posição e o T é o tempo, então isso aqui é o meu ΔS, né? A variação da posição, né? E esse aqui é o ΔT, variação do tempo, né? Então é basicamente se uma partícula está numa certa posição, num certo instante T0, e numa outra posição, num certo instante T1, então a diferença dessas posições é o meu ΔT. A diferença dos tempos a diferença das posições é o ΔS, né? A variação das posições. E isso aqui é a variação dos tempos, né?
Variação da posição não é o tanto que a partícula andou, porque ela pode ir lá na frente e voltar e a gente só marca o tempo depois que ela já voltou. Então, é a posição inicial e a posição final. Pode ser que o tanto que ela andou seja diferente. Então, é a variação de posição, né? Então, a derivada da S num certo instante t0 é o limite disso aqui, ou seja, é o limite de ΔS sobre ΔT. Quando o T1 tende para T0, nós vimos em coisa análoga lá, isso significa que essa diferença T1 menos T0, acho que nós fizemos isso talvez em exercícios anteriores também. Essa diferença aqui, ela está indo para zero, ou seja, essa diferença é o ΔT, né? Então, ele está indo para zero. Então, a derivada de S no instante t0 é isso aqui é igual ao limite quando a variação do tempo está indo para zero do ΔS sobre ΔT. Mas lá no ensino médio nós vimos o quê? Que o ΔS sobre ΔT, né, a variação da posição, né, do espaço com respeito dividido pela variação do tempo, é exatamente a velocidade média da coisa que está se deslocando. Né? Se vocês ouviram algum barulho aí, é porque o vizinho de cima aqui está vivo. Né? Beleza, então a derivada de S com respeito ao t é o que? É o limite das velocidades médias quando a minha variação do tempo tende para zero. Okay? Então essa aqui é a situação. A gente vai interpretar o que significa isso. O limite das velocidades médias quando a variação do tempo tende para zero. É isso que nós temos que interpretar. Okay? Limite da velocidade média quando o ΔT que eu usei para calcular a velocidade média, está tendendo para zero. Esse limite, por definição, é derivado, mas a questão é o que significa esse limite? Okay? É isso que a gente vai ver, o que significa esse limite. Bom, então para nós entendermos isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui. E eu inventei esse exemplo aqui, os números disso aqui, porque o objetivo não é pegar números complicados. O objetivo é nós gastarmos a nossa energia com a interpretação e não fazendo conta. Então eu estou assumindo que esses números aqui são os reais, okay? São verídicos, né, vamos dizer assim. Então eu tenho um marco aqui, um outro marco aqui. E você imagina o seguinte, suponha que tem um carro aqui, Então, suponha que nós tenhamos que existe um carrinho aqui, e ele está andando nessa direção, ok? E num certo instante de 0 segundos, que eu vou marcar aqui embaixo, ele passa por essa parte aqui. E essa parte aqui, a marcação, vamos supor que seja 0 metros, ok? E ele anda. Então ele tá andando e quando ele passa aqui, a gente pega o cronômetro e começa a marcar, né? Então a gente marca o início do cronômetro, 0 segundos. Então vamos supor que depois de 8 segundos, isso aqui é só um exemplo para facilitar nos números aqui, depois de 8 segundos ele andou 100 metros. Né? 100 metros. Então ele está passando. No meu exemplo aqui, ele não estava parado aqui, ele estava passando. E a gente começou a marcar quando ele passa por aqui. E a gente chamou isso aqui de marco zero. Então, 0 metros. Então, após 8 segundos, ele está lá em 100 metros. Ok? Então, a pergunta é, qual a velocidade média desse carro aí, nesse trajeto aí, onde a variação do tempo é de 8 segundos, né? Qual que é a velocidade média dele? Como é que eu calculo a velocidade média? Eu vou pegar aqui. Então, nesse caso, a velocidade média dele vai ser o ΔS, que é o tanto que ele andou, que é a posição final menos a posição inicial. Né? Não é o tanto que ele andou, né? É a variação das posições, né? A final menos a inicial. Então é 100 menos 0. Dividido pelo tempo gasto, né? O tempo gasto é o tempo final menos o tempo inicial, que é 8 segundos.
Então, a velocidade média é 100 dividido por 8. 100 metros dividido por 8 segundos. Okay? Então, a velocidade média dele nesse trajeto aí é 100 metros por 8 segundos. Ou seja, aí eu faço a conta, 100 dividido por 8 dá 12,5. E aí a unidade de medida é o quê? A unidade de medida é a unidade de medida desse aqui dividido por unidade de medida desse aqui. Okay? Então, vai ser metros por segundo. Okay? Então, é 12,5 metros por segundo. 12,5 metros por segundo. Essa é a velocidade média dele. Okay? Agora, o que nós queremos interpretar? Nós queremos interpretar isso aqui. Ó. Nós queremos interpretar a derivada da função s no instante t0. Eu estou dizendo que isso aqui é o limite das velocidades médias quando a variação do tempo tende a zero. Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, o meu ΔS aqui vale quanto? O meu ΔS aqui vale 8 segundos. Não é? Aqui, ó. Desculpa, o ΔS não, o ΔT. Né? O ΔS vale 100 metros e o ΔT vale 8 segundos. Eu quero pegar um exemplo de forma que quero calcular essas velocidades médias, mas mandando o ΔT para zero. Então, eu vou pegar situações onde o meu ΔT é menor. Okay? O meu ΔT aqui, ele começou em 8 segundos. Então, eu vou fazer vou fazer o seguinte. Ao invés de eu marcar em 8 segundos, eu vou marcar em 1 segundo. Okay? Então, vamos supor que após 1 segundo, né, após 8 segundos, ele já tinha andado 100 metros. Mas após 1 segundo, vamos supor que só para facilitar aqui, deixa eu colocar aqui, suponha que aqui seja o marco de 1 segundo. Okay? Então, após 1 segundo, ele andou esse tanto aqui. Vamos supor, ok? Diferente da escala que tiver aí, vamos supor, só para facilitar o desenho aqui, as distâncias e tal, e os números aqui também, vamos supor que ele tenha andado 10 metros. Ok? Isso significa que ele saiu daqui, depois de 8 segundos ele andou 100, mas depois de 1 segundo ele tinha andado 10. Ok? Então, qual que é a velocidade média dele nesse trajeto aqui, de 0 a 1 segundo? No caso de 0 metros a 10 metros. Qual que é a velocidade média dele aqui? Okay? Então, essa é a questão. Então, vamos assumir, então, eu estou assumindo aqui só para facilitar, né, os números, né? Vou assumir que ele andou 10 metros em 1 segundo. Então, a velocidade média dele, nesse intervalo de tempo, é o quê? Eu vou fazer a conta, que é 10 dividido por 1, que é 10 metros por segundo. Então, a velocidade dele aqui é 10 metros por segundo. Isso significa que, daqui até aqui, ele andou com uma velocidade média de 12,5, né? 12 metros e meio por segundo. Mas nesse primeiro segundo aqui, a velocidade dele estava 10 metros por segundo, estava menor do que 12,5. Né? Isso significa que aqui, daqui até aqui, ele fez numa velocidade média menor do que a velocidade média que ele gastou no trajeto todo que a gente marcou. Isso significa que para ele fazer isso aqui em 12,5 metros por segundo, ele teve que aumentar a velocidade dele aqui. Né? Mas beleza, então o meu ΔS primeiro aqui tinha 8 segundos. O meu ΔT, né, que tinha 8 segundos. Agora eu marquei um ΔT com 1 segundo. Ok? O meu objetivo é calcular essa velocidade com ΔT tendendo para zero. Por quê? Porque esse limite aqui, o limite das velocidades médias quando ΔT tende para zero, é a derivada do espaço com respeito ao tempo. Ok? Então eu vou pegar aqui 1 segundo. Vamos pegar aqui. Eu vou assumir aqui, ó, 0,2 segundo. Okay? Ou seja, 2 décimos, né? Se você for marcar no cronômetro, né, apertar e parar em 2 décimos, né, ou 20 centésimos, né, dá para fazer isso, né, mas você tem que ser rápido, né? Então, mas biomecanicamente já começa a ficar mais difícil, né? Ou seja, é um intervalo de tempo que a gente está dando, que a gente está permitindo com que o carro se desloque, um intervalo de tempo menor, né? Bem menos do que 8 segundos, bem menos do que 1. Né? Então é menor. Né? Então ele vai se deslocar. Vamos supor que ele tenha se deslocado, para facilitar aqui nas contas, né? Para a gente não pegar um número que era. Vamos supor que ele se deslocou 1,80 m.
ok? 1,80. Então daqui, ele começou, após 1 segundo ele já tinha deslocado 10 metros, após 8 segundos ele se deslocou 100 metros, mas nos primeiros 2 décimos ele se deslocou apenas 1,80 m, 1,8 metros, ok? Então qual que é a velocidade média dele aqui? Nesse intervalo de tempo aqui, de 0,2. Qual que é a velocidade média dele? Então a velocidade média dele vai ser o ΔS, que é 1,80, que eu estou supondo 1,80 para facilitar a conta. Okay? Note que é um exemplo que eu não coloquei fórmula, assim, expressão da função, não coloquei nada. Eu estou inventando esses exemplos só para a gente interpretá-los. Né? Então, 1,80 metros dividido por 0,2 segundos. Se eu fizer essa conta, vai dar 9 metros por segundo. Isso significa o quê? Geometricamente falando, que aqui, nos primeiros 2 décimos que ele estava, né, ao longo da sua trajetória, nos primeiros 2 décimos, a velocidade média dele estava 9 metros por segundo. Né? Agora, no primeiro segundo, a velocidade dele, no primeiro segundo, estava 10 metros por segundo. Aqui a gente fez a conta, deu 10 sobre 1. Né? Isso significa que se aqui estava 9, ele teve que aumentar a velocidade, né, para chegar até aqui em 10 metros. Né? Então ele aumenta um pouquinho a velocidade. Né? Mas ele fez isso aqui na velocidade média de 10 metros por segundo. Mas no total aqui ele fez em 12 metros, 12,5 metros por segundo. Então ele teve que aumentar a velocidade aqui. Moral da história. Se eu tivesse usado essa velocidade média para calcular a velocidade com que ele está quando ele passa aqui, eu teria uma aproximação meio grotesca. Porque por mais que ele tenha uma velocidade média de 2 metros por segundo, bem no início aqui, ele parece que ele está com velocidade média bem menor, né? 9, né? Então, essa situação. Eu peguei o ΔT com 8 segundos, ΔT com 1 segundo, ΔT com 0,2 segundos. Ok? E a pergunta é... E note que está variando, né? As velocidades médias elas estão variando. Né? Então, a pergunta é, qual a velocidade instantânea? Né? Velocidade instantânea. Do carro em T0, né? Ou no local onde ele passa pelo T0, né? Que é o 0 metros, né? Isso aqui é o T0 é igual a 0 segundo, né? No instante é 0 segundos, ok? Ou 0 metros, né? Que é onde ele estava. Como é que eu calculo a velocidade instantânea, né? Note que aqui eu estou calculando a velocidade média, ok? E aí eu pego uma outra velocidade média, e eu pego uma outra velocidade média com ΔS menor. Então, como que eu calculo a velocidade instantânea do carro quando ele está passando por aqui? Né? Como que é calculada a velocidade instantânea aqui na legislação do trânsito, né? Você tem lá uma via, né? Então, ao longo da via nós temos aí, se você chegar lá no chão, lá no asfalto, né, você vai ver que tem algo no chão. Na verdade, tem até 3 listras, né? Então, isso aqui são sensores de peso, né? Aí vem o carro aqui, né? O carro está andando aqui, então quando a roda passar pelo primeiro, né, o peso que vai identificar que um eixo passou por aqui, e depois, sei lá, de 30 centímetros, sei lá, meio metro, ele vai passar por aqui, né, e o carro vai ter um tempo para sair daqui e chegar até aqui, né, para sair desse e desse. E então eu tenho isso aqui é o meu ΔS. Né. Então a velocidade do carro, né, o carro chega numa certa velocidade e ele vai passar aqui. Então um eixo vai passar por esse, depois vai passar por esse, ele vai gastar um certo tempo.
Então, o que eu vou fazer? Então, qual que é a velocidade média dele nesse trajeto? A velocidade média dele nesse trajeto é o ΔS, que é esse tamanho aqui, dividido pelo tempo que ele gastou para a roda dele sair daqui e chegar aqui. Isso aqui vai dar a velocidade média dele nesse trajeto. Mas isso aqui é usado para calcular a velocidade instantânea do carro quando ele está passando, né? Ou seja, a velocidade instantânea, né, que é usada para dar multa ou não, né, para os carros quando eles passam nas vias, né, a velocidade instantânea é baseada numa velocidade média, onde esse ΔS é pequeno, né. Mas note que você diminuir esse ΔS aqui também equivale a você diminuir o ΔT, né, porque ele vai ter menos tempo para poder fazer ele vai fazer, quanto mais o ΔS for menor, menos tempo ele vai fazer o trajeto, né? Então, essencialmente, o ΔT também está tendendo para zero, né? Então, essa velocidade média é usada como aproximação da velocidade instantânea, né? Então, eles fazem esse cálculo aqui e falam assim, a sua velocidade, quando você passou nesse trajeto, é tanto. Na verdade, foi uma aproximação, eles calcularam a velocidade média da gente, né? Se for por esse método, né? Tem o outro lá que é a câmera, né? Que deve ser algo óptico, né? Tem fórmulas ópticas para você calcular a velocidade de alguma coisa que está passando, né? Mas nesse método aqui ele está usando a velocidade média para aproximar uma velocidade instantânea, né? Mas o moral da história, o que a gente tem que ter em mente é o que a pergunta aqui novamente, né? Qual que é a velocidade instantânea do carro em t0 segundos ou no marco 0 metro, né? Como que eu calculo essa velocidade instantânea? Essa velocidade instantânea, ela é exatamente a velocidade média, né? A velocidade instantânea exata vai ser os cálculos das velocidades médias, desde que eu faça o meu ΔT tender para zero, né? Que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu peguei um ΔT, depois diminuí, então eu teria que diminuir até tender ele para zero. Quando ele tende para zero, aí eu vou ter a velocidade instantânea exata, né? Então, assim, é mais fácil dizer que a velocidade instantânea desse carro aqui, quando ele passou aqui, estava próxima de 9 metros por segundo do que próxima de 12 metros por segundo. Por quê? Porque eu calculei a velocidade média aqui com um ΔT menor e deu 9, né? Então a velocidade instantânea dele aqui está bem mais próxima de 9 metros por segundo do que de 12. Okay? Então, se eu calcular as velocidades médias e pegar o limite quando o ΔT tende para zero, né, isso aqui nos dá exatamente a velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Ok? Então, quando eu faço o ΔT para tender para zero, aí se esse limite existir, aí vai dar exatamente a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea, ela é uma aproximação de velocidades médias. E ela vai ser exatamente quando o limite for para zero. Okay? Isso significa o quê? Que a derivada da S num tempo t0 é a velocidade instantânea da partícula que estava passando no instante velocidade da partícula no instante t0, né? Que estava passando num certo local no instante t0. Então, a derivada da função S, a derivada da posição com respeito ao tempo num certo tempo t0, é a velocidade instantânea da partícula no instante t0. Okay? Então, essa é a interpretação física, né? Então, quando a gente olha lá no velocímetro lá do digital lá do carro, né, ele está falando da velocidade. Então, está tendo um cálculo de velocidade, está usando derivada, né? Talvez eles estejam fazendo por aproximação, mas a derivada é o valor exato da velocidade.
Então, nós vamos escrever isso aqui. Ok. Aqui, então, a conclusão é, vou escrever isso aqui no português, né? Se S denota a posição de uma partícula com função do tempo, então a derivada de S com respeito a t no tempo t0, né, S' de t0, é a velocidade instantânea da partícula no instante t0. A palavra instantânea aqui, eu coloquei até entre parênteses, né? Porque toda vez que você ouvir falar em velocidade, só velocidade já é velocidade instantânea. Se for velocidade média, vai estar escrita a palavra média. Se não tiver escrito nada, é porque é por padrão a velocidade instantânea. Então, novamente, se S denota a posição de uma partícula com função do tempo, então a derivada de S com respeito a t no ponto t0, no tempo t0, é a velocidade da partícula no instante t0. E a unidade de medida é o quê? A unidade de medida da derivada, né, é a unidade de medida da posição dividida pela unidade de medida do tempo, né? Então, se a posição estivesse sendo medida em quilômetros e o tempo em hora, então a unidade de medida da derivada seria, que no caso seria a velocidade, seria quilômetros por hora, por exemplo. Beleza? Bom, então, essa é a interpretação física dela. Uma interpretação física, né? Se a função for a velocidade, aqui eu peguei a posição em função do tempo, né? O espaço em função do tempo, dá a velocidade, a derivada da velocidade instantânea. Se a função fosse a velocidade em função do tempo, a derivada daria a aceleração, por exemplo. Então, é uma outra interpretação física. Beleza? Ó, é isso aí.